Olá pessoal, bem-vindo ao projeto Tom da Terra Conexões Paraná. Aqui quem fala com vocês é o professor Elias da Costa. Nesse módulo nós vamos trabalhar a química das tintas, é o tópico 3. Já foi o tópico 1 e 2, nós estamos no nosso último tópico. Nesse tópico você vai compreender as características principais da tinta da terra e suas aplicações. A tinta da terra, como já foi falado, conhecida também como tinta ecológica, tinta também chamada de geotinta, são feitas à base de terra, podendo ser aplicadas em áreas internas e externas, sob substratos de cimento, cal, concreto, em alvenaria, madeira, metal e tecidos, além de plástico, gesso, isopor e outros, já tratados com base acrílicas, látex ou polímeros. Na construção civil, vem ganhando destaque por ser inovadora, econômica e viável, possuindo um leque de diversas cores. Na figura 1 a gente vê então exemplos de cores obtidas a partir da terra. Feno é uma cor um pouquinho, um tom de marrom, terracota mais avermelhada, amarelo, cerâmico, amêndoa, café com leite, chocolate, âmbar, branco mineral, branco capela, cinza vulcão, grafite mais claro, cinza, branco minas, moledo, arenito, rosa tabatinga, piratininga e areia. Veja a gama de cores possíveis a partir dos solos. Então as tintas da terra, elas são à base de água e não impermeabilizam a parede, permitindo que a mesma respire e mantenha um controle de umidade na casa, promovendo um ambiente saudável e livre de eliminação de gases organoclorados, dos fungos e do mofo. É um material de alta resistência ao tempo que aceita infiltração, lavagem e não desbota, uma vez que seu pigmento é natural. A repintura geralmente se faz a cada 6 a 10 anos apenas. A espessura da tinta pode variar de acordo com a intenção, com baixa espessura apenas para pintura ou mais espessa para obtenção de texturas. Vantagens da tinta da terra: cores intensas e únicas, se bem aplicada, difícil de desbotar, mesmo sobre o sol forte, e se descansar com a umidade, permite a manutenção da umidade relativa do ar e a troca de calor, contribuindo para que não sejam gerados fungos e mofos. Não agride o meio ambiente, não polui a atmosfera e não destrói a camada de ozônio. Não oferece risco à saúde de quem aplica a tinta e de quem habita o ambiente que recebeu a tinta. Então é isento de compostos orgânicos voláteis, sem biocida ou estabilizantes ou corantes que são nocivos. Antes de prosseguirmos para produzir a tinta mineral à base de terra, devemos conhecer primeiramente um pouco sobre a composição do solo, o qual é formado por 3 tipos de grãos que se diferem por seus tamanhos: areia, silt e argila. A areia é o grão de maior tamanho, sendo possível senti-lo ao toque, o qual escorre facilmente pelos dedos das mãos. Ele não é indicado para a fabricação da tinta, já que o resultado após a pintura é uma superfície de textura áspera, a qual perderá rapidamente sua coloração por abrasão ou exposição a intempéries, condições climáticas como chuva, calor e vento. O silt é o tamanho de grão médio, sua textura é macia, parecida com talco. É o tipo de solo mais indicado para a fabricação da tinta da terra, pois garante uma boa qualidade, homogeneidade, aderência e coloração. A argila é o grão de menor tamanho, deixando uma coloração forte em contato com a pele. Não é indicado para a fabricação da tinta, devido à sua dificuldade de aplicação, já que se formam blocos na superfície e, além disso, a segunda demão repuxa a primeira. Como fazer a tinta da terra, então? A tinta da terra é uma mistura de 2 elementos, o pigmento mais o aglutinante. O pigmento é o que dá a cor à tinta e o aglutinante une as partículas, fazendo a tinta aderir à superfície. Em alguns casos é necessário acrescentar fixadores, os quais podem ser naturais ou químicos. Exemplos de aglutinantes nós temos a gema e a clara do ovo, suco de alho, baba de babosa, goma de polvilho, óleo de linhaça, soro de leite e baba de cacto. Exemplo de fixadores nós temos o limão, vinagre, genipapo,
cola branca, cola caseira, sal grosso e bicarbonato de sódio. As mudanças de tonalidade e até a cor podem ocorrer se forem acrescentados fixadores diferentes da mesma cor. O suco de limão, o vinagre e o sal grosso, além de conservarem e fixarem as tintas, avivam as cores, por exemplo. Os processos de preparação dos minerais variam de 3 formas. Decantação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas do tipo líquido-sólido e líquido-líquido. Consiste em deixar a mistura em repouso por um determinado tempo, até que as partículas de suspensão vão depositando-se no fundo do recipiente, sedimenta-se no fundo do recipiente. Trituração, processo físico que visa reduzir em pedaços pequenos ou partes muito finas, resultando no pó ou numa massa para ser aplicado na tinta. Peneiração, processo físico de passar algo líquido ou sólido por uma peneira, deixando o material livre de impurezas e ficando mais homogêneo. Aqui algumas cores e elementos minerais de onde vieram essas cores, né? Então, por exemplo, do cal, o elemento em pó, faz a peneiração, a decantação, com a diluente e a água. O aglutinante pode usar a cola clara, né? Ou baba, pode ser até de babosa, e como fixador usar o soro. Também pode usar como matéria para obter o branco o ovo, como matéria, o elemento a casca, né? Triturar bem trituradinho e passar pela peneira. Isso para obter a coloração branca. Ah, mas eu quero uma cor acinzentado. A matéria cinza, então, é o elemento pó, processo de decantação, peneiração, passa à base de água, como é tinta da terra todas, a base de água, o aglutinante, cola, clara ou baba, e o fixador, o soro. E o preto, carvão pode nos fornecer a cor preta, enquanto a cinza fornece o elemento cinza, o carvão, o preto. Processo de trituração e peneiração, diluente a água, como aglutinante pode ser cola, clara ou baba, e o fixador pode ser usado o soro. Outros tons podemos ter preto, cinza, marrom, bege, amarelo, laranja e vermelho, né? Em todos esses a matéria base é a terra, alterando o tipo da terra, deixando ela bem na parte de pó, bem moída, depois deixar decantar, peneirar, a diluente sempre a água e o aglutinante geralmente cola, clara ou baba e o fixador o soro. A tinta da terra, então, não tem em sua composição metais pesados encontrados em pigmentos sintéticos. As tintas da terra são livres de compostos orgânicos voláteis, substâncias poluentes derivadas do petróleo que agridem a camada de ozônio. Não possuem plastificante e por isso não criam películas ou bolhas e permitem a troca gasosa do substrato com o meio. A tinta da terra é atóxica e inovadora. São cores resistentes e não desbotam. Depois de envasada, é válida somente por 90 dias. Algumas combinações, como a gente passou anteriormente. Então, vários pigmentos, que você vai escolher qual pigmento de que cor que você quer. E como aglutinante, quando usa óleo de linhaça, a gente denomina tinta óleo, à base da terra, né? Quando usa cola branca mais água, tinta acrílica. Quando usa glicerina mais água, tinta aquarela. Quando usa pigmento, gema de ovo, água, desinfetante bruto, chama-se tinta têmpera. E quando usa pigmento, cera de abelha e resina Damer, é a tinta eucáustica. Com todas essas tintas e formas de preparação, as aplicações das tintas da terra são inúmeras. Desde muros, casas, a parte interna, em trabalhos escolares. E aqui um exemplo nessa imagem, a tinta da terra em obras de arte, né? Então, as tintas da terra estão aí para serem utilizadas a partir da criatividade das pessoas. Material complementar, nós temos o artigo 1, produção de tintas utilizando pigmentos de solo, material bem importante, leiam esse artigo. No material complementar também temos o artigo 2, tintas da terra, o uso dos pigmentos naturais para uma pintura sustentável, um artigo muito interessante, recomendo a todos uma excelente leitura. No material complementar, sobre o tópico 3, você vai encontrar esse vídeo complementar
sobre o solo na escola e tintas com solo na escola. Esse material é um material bem rico. Assistam para melhorar o aprendizado sobre as tintas. Como sugestão de leitura, nós temos o livro Cores da Terra, Produção de Tintas com Pigmentos de Solo, um livro excelente que vai contribuir para o aprendizado de cada participante. No tópico 3, é o último tópico, da Química das Tintas. Então, nesse último tópico, nós teremos questões que vocês irão responder, baseadas no material proposto, nos artigos que vocês leram, nos vídeos que vocês assistiram. Nós teremos essas questões que vocês irão responder. Bom trabalho a todos! Aqui nós temos algumas referências principais usadas no trabalho sobre tintas da Terra. Outras referências utilizadas nesse módulo 3, nesse tópico 3, sobre tintas da Terra. Um bom trabalho a todos e até o próximo curso.